Olá, queridos irmãos e irmãs, não podia deixar passar despercebido, hoje, dia da solenidade do grande São José. Algumas breves palavras acerca deste grandioso santo, em que nesta quaresma fazemos uma pausa e celebramos assim uma grande solenidade, onde estamos dispensados, inclusive, das nossas penitências e mortificações nesse dia de hoje, por tratar-se de uma solenidade da Igreja. Então vamos pegar o Evangelho de São Mateus, onde aquele episódio que José abandonou a Santíssima Virgem Maria por não entender o mistério da encarnação do Verbo. Em um sonho, José é visitado pelos anjos, em que estes mensageiros de Deus dizem a este: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta é a mensagem que São José gostaria de oferecer a nós, em seu silêncio, nesta Santa Quaresma. Nós não devemos ter medo de receber a Maria. Esta é a mensagem dos anjos. E essa também é a mensagem para todos nós de São José no dia de hoje. Nós não podemos temer a receber a Nossa Senhora, pois o que aconteceu nela foi obra do Espírito Santo. É o que os anjos dizem. E com certeza aquela tristeza que havia tomado o coração de São José, que era perder a Maria Santíssima, agora pelos mistérios dos santos anjos, esta tristeza se converte numa alegria sem fim. E assim deveria as nossas almas sentir uma dor tremenda quando nós nos afastamos de Nossa Senhora. Quando nós não dirigimos a Maria as nossas orações, os nossos afetos, o nosso carinho, a nossa proximidade. E isso deveria gerar uma grande dor em nossas almas. E quando nos aproximamos de Maria, devemos nos aproximar com aquela mesma alegria que São José assim assume Nossa Senhora e a protege como um guardião. E nós, como cristãos, devemos imitar a São José, pois devemos proteger a Santíssima Virgem de todos os ataques, de todos os golpes. E não só ela, mas também a nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ser guardiões dos nossos sacrários, dos nossos tabernáculos, da Divina Eucaristia, pois o pequeno Jesus, no altar, tal como era pequenino, no presépio, tinha como guarda a São José. Assim nesta vida, tal como a bondade de Deus quis ser guardado por nós. É certo que Deus tem miríades e miríades de anjos para guardá-lo, para defendê-lo. Mas eis que o mistério da sua misericórdia, o Verbo se fez carne, abaixou-se aqui conosco, entrando nesta pobre tenda da vida, e quis que nós, frágeis criaturas, fôssemos os seus defensores, os seus embaixadores. Por isso nós nos dirigimos a este grande embaixador que é São José. E suplicamos a ele, neste dia, que venha defender a Santa Igreja, como defendeu a Santíssima Virgem Maria, como assumiu a Nossa Senhora, ele possa assumir a Igreja diante de tantos perigos em torno a ela. Há impérios que são tão perigosos quanto o Império Romano, quanto o reino de Herodes. Tanto a um como a outro, São José conseguiu silenciosamente fugir naquela fuga para o Egito, sem que os inimigos de Cristo não consigam encontrá-lo. Por isso, São José deve nos ensinar a sabedoria, e justamente aquela que comentava mais tarde Nosso Senhor, que nós deveríamos ser astutos como as serpentes. Que São José nos mostre qual a tática que devemos de fazer para
defender a Cristo, né, para defender as almas frágeis dos ataques de Satanás. E assim São José deve, e a gente pede a ele ajuda e auxílio para esta grande direção espiritual. Se pudéssemos assim dizer, São José, ele é um grande diretor espiritual. São José quer nos ensinar como ter a presença de Cristo, acalentá-la, adorar a Nosso Senhor pelo silêncio, amar a Santíssima Virgem e que ela seja motivo ainda maior de crescer o nosso amor por Jesus. Maria Santíssima, como a sua esposa, fazia crescer no coração de São José o amor ainda mais pela perfeição e pelo próprio Cristo. Nossa Senhora fazia com que São José enxergasse as maravilhas de Deus em Maria. E, sem dúvida, as grandes alegrias do coração de José foi Jesus e Maria, assim como deve ser a grande alegria para os nossos corações. E lá, quando estava ele do lado de Nossa Senhora, dentro do templo, e Simeão disse aquelas palavras misteriosas para Maria Santíssima: uma espada de dor transpassará a tua alma, falando acerca do sacrifício de Jesus. Ele dirige estas palavras não para o pai, mas para a mãe, pois o Espírito Santo havia revelado a Simeão que São José não estaria na hora do sacrifício do seu próprio filho. Ao contrário dos apóstolos, que por fraqueza fogem, deixam Nosso Senhor a sós, nós sabemos muito bem que o dever dos homens, né? O homem é feito para a guerra, o homem é feito para a defesa da sua casa, da sua família. Não temos dúvida de que São José jamais permitiria que o seu filho fosse entregue, né? Então, por isso mesmo, São José teve de falecer antes da morte de seu filho Jesus, né? Esta foi a vontade de Deus. E São José estava lá a escutar aquela dor e, sem dúvida, ele já sofre por antecipação, né? São José já sofre por ver o desígnio em que sua esposa haverá de seguir junto ao seu filho Jesus, né? E um mistério que nós contemplamos na paixão de Nosso Senhor, não? É que aqueles mesmos instrumentos que na carpintaria de São José concediam vida àquele corpo santíssimo, ou seja, era do trabalho do ofício de carpinteiro que São José tinha lucro para comprar alimentos para o seu filho, para manter aquela casa, e justamente com tanto amor e carinho fazia assim, trabalhava por causa de Cristo, né? Aqueles mesmos instrumentos, o martelo, o prego, a madeira, vão ser os instrumentos que vão crucificar a Nosso Senhor no Calvário. Permita-me a minha ousadia de, nesta meditação, entrar lá dentro da mente de Nosso Senhor enquanto estava sendo crucificado. O Cristo, na sua sabedoria, deve ter pensado em tantas coisas, mas quem sabe que uma delas, Nosso Senhor, enquanto via aqueles martelos, aqueles pregos, Jesus, sem dúvida, deve ter lembrado daqueles martelos, daqueles pregos, que tantas vezes ele usou na carpintaria do seu pai para fazer os móveis. Jesus teve uma lembrança repentina de São José. E como que São José tivesse treinando as mãozinhas daquela criança, daquele adolescente, a segurar os instrumentos que mais tarde se converteriam contra ele mesmo e o crucificariam lá no alto da cruz. Eis que Jesus vai se preparando para o sacrifício, quando estava pregando uma madeira na carpintaria ao lado de São José, e de repente o Cristo fica reflexivo, pensativo, como que adivinhando
que os maus usarão esses instrumentos para matá-lo. E como consolava o coração de Jesus por ver aqueles mesmos instrumentos utilizados com tanto amor por São José a ele. Portanto, aqueles martelos, a madeira e o prego usadas por São José na carpintaria era uma reparação por aqueles homens de Israel que iriam ofender tanto a Nosso Senhor e crucificá-lo. Nesta quaresma, queremos pegar esses instrumentos, não como os soldados romanos, para ainda assim cometer pecados e ofender a Jesus. Mas nós queremos pegar esses instrumentos com o mesmo sentimento reparador de São José, com amor, veneração, carinho por Jesus. E que nós possamos oferecer o sacrifício de nossos trabalhos, como o sacrifício da nossa própria carne, aonde nós oferecemos a nossa animalidade. Como o sacerdote do Antigo Testamento oferecia o animal sobre o altar, nós oferecemos no altar de nossas almas a nossa carne, a nossa passionalidade, e eis a vítima oferecida a Deus. Os nossos sofrimentos no trabalho cotidiano sejam como que uma vítima de suave odor ao céu, que suba esse sacrifício como uma hoste. E São José nos ensine a paciência que ele mesmo tinha nos sofrimentos diários em seu trabalho dentro da carpintaria. E o grande segredo que São José quer nos contar no dia de hoje é que o sacrifício do trabalho ele fica mais suave quando nós levamos Jesus do nosso lado. Quando nós temos Jesus em nossa memória, não? Desde os primeiros meses do menino Jesus, ali tinha a carpintaria que ficava numa extensão da casa de Maria Santíssima, né? Então ficava como que tipo uma varanda. E ali trabalhava São José, e enquanto sentiu o cheiro da comida, né, feita lá na cozinha por Nossa Senhora. E Jesus tinha lá os seus meses, né? E às vezes em quando São José estava ali atendendo, né, batendo seu martelo, e às vezes em quando São José dava umas fugidinhas lá dentro, onde estava Nossa Senhora estava preparando a comida, o almoço, né? Estava ali Jesus como num cestozinho. Tanto Maria como José, ao longo das suas atividades, sempre iam visitar a Jesus, né? Iam ali fazer um carinho em Nosso Senhor, eram consolados por Jesus, sentiam tanto amor, que eles voltavam a trabalhar com aquele vigor, com aquela força extraordinária, né? E perfeição. E Jesus foi crescendo, né? E como uma criança, Jesus ia brincando com seus brinquedinhos, né? E São José fez vários brinquedinhos para o menino Jesus, né? Fez aqueles brinquedos singelos, né? Os bonequinhos, e Jesus brincava, né? Com aqueles, e São José ficava encantadíssimo, né? Sabia que Deus estava ali, meu Deus, mas olha só, né? Aquele mesmo Deus que falou com Moisés, Abraão, agora está aqui diante de nós sobre o véu da misericórdia, né? O véu da misericórdia é a sua humanidade. Tão doce, tão singelo, tão pequeno. São José ficava encantado, as lágrimas caíam de seus olhos, era um homem tão forte, mas como verdadeiro homem santo, a fraqueza está em Deus. Deus nos enfraquece até mesmo, né, onde as lágrimas logo vêm e nos sentimos pequenos, frágeis, diante da onipotência divina. E São José sentia-se assim, né, ligado afetuosamente a Nosso Senhor, com a sua própria alma, e as lágrimas vinham diante de seus olhos, e era uma contemplação profunda. E depois Jesus foi crescendo mais um pouco, né, até que São José iniciou Jesus lá nos ofícios da carpintaria. Até porque Jesus queria muito, né? Queria muito entrar na vida humana, né? Deus queria entrar nas atividades mais triviais desta vida ordinária que levamos, a fim de mostrar que até mesmo nas pequenas coisas
das coisas mais difíceis, ele quer nos mostrar que é possível viver a perfeição, é possível estar completamente unidos a Deus. E ele quis mostrar-nos pelo trabalho desta forma. E lá Jesus colocou ao seu lado São José, não? E Nosso Senhor, que é o Santo de Deus, né, aperfeiçoou ainda mais os trabalhos de São José. Então, quando Jesus começou a trabalhar do lado de São José já era muito bom. Mas quando Jesus se juntou a ele, José ficou muito melhor. Porque Jesus elevou este hábito, né, da laboriosidade de São José à máxima perfeição. Então, São José chegou à máxima perfeição no seu trabalho, ao ponto que a fama de São José rodou por todo Israel. Né? Vários episódios no Evangelho demonstram que, quando eles olhavam para Jesus, eles conheciam Jesus, né? E diziam: este não é o filho de José? Então, o carpinteiro. José já era conhecido pela sua profissão em vários lugares onde Jesus ia. E se ele era conhecido assim, como o carpinteiro, né, é porque ele se destacava pelo seu ofício. E sem dúvida Nosso Senhor ajudou São José a se elevar tanto no seu ofício, por ter uma fama por todos os lugares, e também pelas virtudes. Então, as virtudes de São José eram altíssimas, era de uma humildade, era de uma paz, era de uma paciência, que as pessoas ficavam encantadas, e por isso ele era conhecido por todos os lugares. Este não é o filho de José? Todos o conheciam, né? Todos o tinham com grande carinho. E São José também foi objeto de grande carinho por Nossa Senhora, né? Nossa Senhora amava muito São José, porque via tanta pureza, né? Via tanta benevolência, tanto amor por Jesus. E vai ser o olhar de Maria Santíssima para São José que vai ser o início deste movimento, né, de todas as vezes que Nossa Senhora olhar para nós, e também para as almas dos santos, né? Então, aquela mesma predileção que tinha Nossa Senhora quando olhava para São José é o que ela fará com a alma de todos os santos na história da igreja, né? Ela vai olhar com aquele carinho, aquela benevolência, por ficar feliz. A mãe fica feliz quando o pai cuida com carinho, serve com amor aos seus filhos. Maria Santíssima, ela é eternamente grata a São José por proteger ela e Jesus. Ela é eternamente grata a São José por dar tanto carinho a Nosso Senhor, né, a cuidar dela com tanta humildade, que Maria Santíssima agradecerá sempre a Deus pelo bom esposo que colocou do seu lado. São José era tão humilde, era um homem tão justo, correto, bom, que ele podia, diante da lei, ter denunciado Nossa Senhora, mas ele não fez, né? Então, provando assim a sua bondade, né? Provando assim ele já aspirava, né, a sua perfeição. Portanto, aquela Sagrada Família era um espetáculo. Os anjos, às vezes em quando, desciam do céu, pediam permissão ao Pai, né, para descerem do céu para ver aquela cena maravilhosa, né? Os anjos ficavam em êxtase de amor quando viam Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aprendendo ali na carpintaria a dar as suas primeiras marteladas, né? Jesus ao lado de José. Então aquilo era um êxtase de amor que os anjos, né, passavam por ver a santa humildade de Nosso Senhor, né, de ver a caridade revelada. Enquanto os demônios, eles sofriam, né, eles gritavam de ódio. Então os demônios, eles tinham ódio a São José, né, e medo e pavor, né? Como na ladainha de São José nós falamos que São José, ele é o terror dos demônios, né? Está lá na ladainha. Por quê? Porque a São José, Jesus se portou como súdito. Jesus obedeceu, né? Então, São José era o sinal, né, da humildade de Nosso Senhor. Então, os demônios ficavam aterrorizados, porque o pecado próprio de Satanás é a soberba, né? O demônio é soberbo e não suportava ver a humildade de Jesus.
a se submeter a seu pai adotivo, né? Então, não suportava. E assim, São José também ficava por demais constrangido, né? De saber que era vontade de Deus que Jesus lhe obedecesse. E isto mostra o quanto nós temos que seguir o caminho de Cristo, a obediência. A obediência agrada muitíssimo a Deus, né? Então, Nosso Senhor glorificou muito ao Pai quando se submeteu à pessoa de São José, né? Então, era um gesto de profundíssima humildade, né? Quando José e Maria foram buscar Jesus no templo, né? Ele que viveu a plenitude da lei, Nosso Senhor, e está lá no 4º mandamento, honrar pai e mãe, né? Quando já no Antigo Testamento Deus ordena esses mandamentos, honrar pai e mãe, sem dúvida que ele mesmo já tinha, pela sua onisciência, visto o dia que ele haveria de se submeter a José e a Maria, quando fez esta lei. E sem dúvida que nós, quando lemos o 4º mandamento, nós sempre nos lembramos da honra do pai e da mãe, que nós temos que nos inspirar em quem? Nos modelos mais perfeitos, né? Em Jesus, que honrava seu papai e sua mamãe, Nossa Senhora. E que doçura não devia ser para São José escutar de Jesus aquela palavra tão doce, né? Papai, ô papai, papai. Acredito que São José, em alguns momentos, devia entrar em êxtase, não? São José devia ficar meio abobalhado, não sei, devia ser uma coisa muito intensa, uma troca de amor muito forte, né? São José, quando pegava Jesus no colo, apertava Nosso Senhor, né, com carinho, e nós temos que nos inspirar nesses atos de afeto de São José por Jesus, para que a gente faça o mesmo na Eucaristia, que nós possamos trazer com aquele mesmo afeto, carinho, aquele mesmo amor, porque da mesma maneira que Jesus se jogava nos braços de José, dava uns bons beijos naquela barba, né, de São José no rosto, Nosso Senhor quer fazer a mesma coisa conosco, né? Nosso Senhor quer estar afetuosamente conosco. Jesus manifesta carinho, amor, e a gente tem que aproveitar Jesus pequenino, né? Tão pequenino como esteve lá nos braços de José. E ele vai crescendo na Sagrada Hóstia também, né? Ele vai crescendo. E ele cresce em nós, no nosso íntimo, no nosso interior. Quando nós vamos crescendo na vida espiritual, vamos nos santificando, né? Este é o crescimento de Cristo em nós, né? Ora, São José quer nos ensinar. São José quer nos ensinar, quer nos recordar, quer nos lembrar o quanto era bom viver na presença silenciosa. São José é um homem silencioso. Maria Santíssima também. Almas contemplativas são assim, amam o silêncio. Porque o excesso de palavras é a dispersão. Dispersam. E quando falamos demais, corremos o risco, né, de acabar ofendendo a Nosso Senhor. Acabamos, por assim, até nos desanimar, porque tantas palavras são frutos de vaidade, de amor próprio, não? Então, a nossa boca deve aprender com os lábios de Maria e José, que usavam da sua língua para engrandecer, louvar a Deus, suplicar e pedir. Portanto, São José e Maria, eles amavam o silêncio. São José ali se portava como um discípulo também, porque em escala de perfeição, Jesus era mais santo do que Maria, e Maria mais santa do que José. Portanto, a escola de São José para amar a Jesus foi Maria. E tal como deve ser para nós. Maria Santíssima deve nos iniciar nesta vida íntima com o menino Deus. Agora, há um detalhe muito interessante. Que Jesus quis se fazer igual a nós em tudo, diz São Paulo, exceto no pecado. Então, se ele quis se fazer igual a nós em tudo, nós somos filhos adotivos de Deus, porque o único filho por natureza
é Jesus, porque ele é Deus, como Deus é. Deus de Deus, luz da luz, diz o credo, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Ele tem a mesma substância que o Pai, né? Ora, na encarnação, Jesus querendo fazer-se igual a nós, se nós temos um Pai adotivo, que é Deus, Jesus, na humanidade, também terá um Pai adotivo, que é São José. Portanto, a paternidade que José exerce sobre Jesus, que é uma paternidade de adoção, porque ele não é o pai de fato de Jesus, porque ele foi concebido milagrosamente no seio de Maria, sem colaboração humana, e o pai de fato do Cristo é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, São José, ele é o pai adotivo. E essa filiação adotiva que tem Jesus com São José, ele está a nos ensinar como nos portar como filhos adotivos de Deus. Olha que grande mistério, não é verdade? Então, hoje é um dia de a gente ficarmos felizes, exultantes, né? Como se fosse uma Páscoa, né? Uma antecipação da Páscoa do Senhor. Porque todas as vezes que nós celebramos as almas santas, nós estamos como que celebramos esta nova vida, né? Essa nova vida que São José já trazia por antecipação, né? São José já vivia esta vida nova, né? São José foi visitado pelo Espírito Santo, né? São José, o Espírito Santo visitou o seu coração, escolhido por Deus para uma eleição toda especial. E nós não temos dúvida de que São José quer nos ensinar o caminho da vida interior, o caminho do silêncio, não? Nesse dia tão grande. A Quaresma, como nós estávamos falando, é um momento de silêncio, é um momento de recolhimento, também de guardar as palavras e de rezar mais. Quem vai nos ajudar a este ofício é São José. E nos trabalhos de nossa penitência, São José também. Era um homem muito mortificado, penitente, que usava do seu trabalho como uma oferenda de sacrifícios a Deus, né? Ofertava o sacrifício da sua própria carne. Ele quer nos ensinar a crucificar a nossa carne também, a oferecer sacrifícios, a perseverar nas nossas penitências. São José. E principalmente, São José quer nos ensinar a amar a oração, né? Amar a companhia de Jesus, né? Trazer sempre Jesus conosco, estar com Jesus o tempo todo. Então São José quer nos ensinar isso também, o amor à oração. Então, mesmo você no seu trabalho, imite a São José. Como ele ia lá dar uma corridinha lá dentro da cozinha, às vezes, para estar na presença de Jesus e Maria, existe um cômodo mais adentro de nossas almas. Se a gente entrar mais um pouquinho lá, nós vamos encontrar a presença de Maria e de Jesus. E esta visitinha que podemos fazer nessa capela, nesta casa interior que existe dentro de nós vamos ter um refrigério diante de tantas tribulações que a gente passa no nosso trabalho, né? Vocês imaginem quando chegava aqueles homens reclamando lá para São José, não, mas esta cadeira tem que ficar pronta e tal. E, né, São José passava, né, por certas tribulações também no seu trabalho. E ele sempre com aquela paciência. E as pessoas não conseguiam entender. Mas de onde vem tanta paciência nesse homem, né? E era muito claro, né? Esta paciência era porque o ar que ele respirava dentro daquela casa era totalmente sobrenatural, né? Então, aquela casa era o início do paraíso, né? Era o início do céu. Era a sétima morada, né? A casa de Nazaré era a sétima morada. Lá é onde é toda a perfeição, aquilo, só existe o movimento da caridade lá, né? Então, nem todos os mosteiros, a gente reunisse todos os mosteiros do mundo, de todos os tempos, até o fim dos tempos, todos juntos, todos os santos, a abadia de Clunico, todos os santos que teve lá, não dá a santidade que tinha dentro da Sagrada Família.
Aquilo foi o maior de todos os monastérios, né? Onde estava lá José e Maria. Já os padres do deserto se inspiravam na figura de São José, né, como um ícone, né, daquele que é o amante do silêncio, né? Era o homem que amava a vida interior, o silêncio, né? Uma vida austera, mortificada. Então São José é uma grande imagem para nós vivermos bem esta quaresma e também a vida neste mundo, a vida de trabalho, santificação do nosso trabalho, a vida de amor, a contemplação, a oração, a devoção a Maria, né? Então tantas coisas São José nos traz, né? A fim de que a gente possa viver bem a nossa fé cristã. Então, queridos irmãos, aqui já foram 30 minutos, não vou se estender mais, porque também é contradizer o mistério que celebramos. São José, né, São José falava pouco, não cabe aqui. Então o silêncio, né, é difícil até mesmo dizer acerca de alguém tão grande, né? Então às vezes as palavras podem ainda atrapalhar, né? São José nos ajude, interceda por nós, e aqueles que são os santos escravos, né? A Maria Santíssima nos ajude a ser santos, né? Pela escravidão. A devoção, a submissão, porque São José se submeteu completamente a Nossa Senhora. Ele nos ensine a encontrar esse caminho de submissão a Maria Santíssima, né? A santidade de Nossa Senhora. Ele nos ajude a devoção a Nossa Senhora e nos ajude a adoração a Nosso Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós.